Que palavra maravilhosa, né? Essa palavra que nos alegra, nos sustenta, nos renova. Se tem algo que nos mantém de pé diante de um mundo tão turbado, um mundo tão confuso, é a palavra de Deus, né? Quando a gente ouve uma mensagem assim, isso renova as nossas forças, o nosso entendimento e nos dá uma nova visão, uma nova perspectiva, né? Dentro do caminho, né? Do caminho que nós estamos. E pensando nessa palavra, que eu trouxe aqui também uma palavra para que a gente medite, um extrato, né, da palavra de Deus para que a gente medite, ainda no livro de Atos, que é onde a gente tem baseado nossos estudos, né? E eu fico pensando assim, a gente está passando por um mundo de tanta turbulência, como falou o irmão Ricardo aqui, o pastor Ricardo, né? E a gente também ouviu a irmã Elizabeth, né, dizendo que até mesmo os discípulos que estavam ali com Cristo, eles precisavam de oração, né? Porque senão, imagina, diante de tanta luta, tanta perseguição, eles cairiam, eles ficariam perdidos, né? E eles estavam com Cristo ali, assim como nós estamos com Cristo hoje. Só que nós passamos por momentos que às vezes somente o Espírito de Deus, somente a atuação do Espírito de Deus pode nos manter firmes, porque as dificuldades do mundo são desafiadoras, desafiantes, né? Mas ninguém passou por mais dificuldade do que o nosso Senhor Jesus, né? Ninguém passou por mais problemas do que o nosso Senhor Jesus, que venceu por nós. E também aqueles irmãos que foram os primeiros, aqueles que lançaram os fundamentos da igreja, os primeiros a sofrerem pela fé. Quando a gente pensa assim nas tribulações que a gente passa, nem se comparam ao que eles passaram. E quando a gente vem para o livro de Atos, que a gente está estudando aqui no livro de Atos, né, a gente vê quanta coisa a gente reclama tantas vezes da nossa vida, das tribulações que a gente passa nesse mundo, mas eles foram entregues à morte a cada dia. Cada vez que eles falavam da palavra de Deus, cada vez que eles falavam de Cristo, cada vez que eles demonstravam a sua fé, eles estavam desafiando pessoas que estavam querendo tirar a vida deles por causa disso, né? E Jesus bem avisou que seriam entregues aos tribunais, que eles seriam entregues à morte por causa do nome dele, que eles estivessem preparados, né? E a gente está continuando aqui no nosso estudo, e a gente parou, hoje eu vou pegar só um pouquinho aqui, bem pequenininho aqui o estudo, né? Só para dar uma acrescentada, porque as palavras de hoje já nos trouxeram tanta edificação, que aqui só vem acrescentar, né? Nós paramos na semana passada, só para fechar aqui hoje a nossa reunião, no livro de Atos, né? Que é o que a gente tem estudado, Atos dos Apóstolos, que é a nossa base como igreja também aqui. E no capítulo 6, que nós vimos aqui que Pedro tinha sido preso, Pedro tinha sido ordenado a calar sua boca, mas ele não parou e ele continuou falando de Cristo. E a igreja continuou seguindo em frente. E aqui no capítulo 6, né, ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos. Olha que interessante. A perseguição vinha e o efeito era contrário. Em vez deles diminuírem, em vez das pessoas se atemorizarem, não, Deus multiplicava. Mais pessoas estavam crendo no nome de Cristo. Que coisa interessante, né? Hoje em dia, quando vem uma perseguição,zinha, todo mundo corre. Quando passa por uma lutinha, todo mundo corre. Ali não, multiplicava. Não era nem que acrescentava, se multiplicavam, né? E bom, e se multiplicando o número de discípulos, houve murmuração dos helenistas, ou seja, dos gregos, né? Daqueles que eram gentios, que estavam também se unindo à igreja ali com os judeus. Contra os hebreus, né? Contra os hebreus, o povo, né? Que Jesus veio cumprir a sua promessa, a sua palavra, e alcançando também os gentios, agora ali também os helenistas se unindo. Então eles começaram a murmurar. Então a gente via ali que na igreja já não tinha só mais judeu, né? Já tinha também o povo, os gregos que estavam ali também crendo em Cristo, aceitando a fé. Porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Nós sabemos que uma das tarefas da igreja, né, que a igreja ela estava se organizando, né, ela estava ali começando a distribuir, né, as suas tarefas, e ela se organizava. E o que o povo de Deus sempre prezou era estar
atendendo a todos de maneira que não faltasse nada para ninguém. E as viúvas eram o principal alvo, as viúvas, os órfãos. O que eles tanto prezavam para que não faltasse também material? Porque trazer a palavra de Deus é importante. Claro, a palavra de Deus salva, a salvação, a eternidade é o foco. Porém, a gente vive nesse mundo. E eles se alimentavam, eles comiam, né? Eles precisavam trabalhar. E existiam ali dentro da comunidade cristã aqueles que eram mais vulneráveis, né? E a gente sabe que Cristo sempre prezou por isso. Jesus não vinha e só dava a palavra, né? Ele também dava o pão. E ensinava também a pessoa a conseguir o pão, é claro. Porque dava o pão no momento da necessidade. E depois ele ensinava que a pessoa tinha que ir também plantar e colher. Né? Jesus trouxe uma obra completa. E ele deixou o exemplo da igreja completo. Né? Tanto material quanto espiritual. Então hoje a gente também vê isso, né? E a gente vê aqui isso também nos primórdios da igreja. Eles também se preocupavam com aqueles que estavam necessitados. E quem estava necessitado ali? Quem era o mais necessitado? As viúvas que não podiam conseguir o seu sustento por si mesmas, os órfãos. E aí houve uma discussão ali. Por quê? Porque as viúvas, né, daqueles que estavam se unindo ali ao povo também de Deus, que eram gentios, parece que estavam sendo esquecidas, se achavam esquecidas. Poxa, eles dão prioridade aos hebreus, né? Tudo bem que Jesus veio para os judeus, mas assim, a gente também, não diz que o Criador é para nós, né? E começaram ali, por que as nossas viúvas não estão recebendo aí o alimento que chegava, as doações, porque eles dividiam os alimentos, dividiam, né, o suprimento com aqueles necessitados. Então, precisavam de alguém que cuidasse dessa parte do social. E aí eu vejo hoje em dia que eu vejo uma igreja muito preocupada, né, em expulsar demônio, muito bem, isso é importante, em pregar o evangelho, muito bem, isso é importante, com a bênção, com as campanhas. Mas cadê aquela assistência que também é necessária se dar aos necessitados? Mas isso é projeto social, isso é do governo, muito bem. Então por que ficou esse exemplo aqui na Bíblia para a igreja? Se é o governo que tem, tudo bem, a gente sabe que é o governo em primeiro lugar, por isso que me diz. Mas o que Jesus falou? Ele ensinou isso? Se você vê o seu irmão precisando de uma comida, diga para ele procurar os governantes. Ou então, se você vê que o meu irmão está precisando de um casaco, fala para ele procurar um político. Ele falou o quê? Para você repartir. Então a gente também tem que entender que a igreja tem essa missão. Não que é claro que não seja o governo, né, que não sejam as autoridades que tenham se incumbido disso. Mas no momento em que também isso não está alcançando os necessitados, a igreja entra, porque Jesus entrou dando exemplo, a igreja entrou dando exemplo. Jesus falou, né? Senhor, quando é que foi que a gente te viu doente, fomos te visitar, te vimos despido e te cobrimos, te vimos com sede, te demos de beber, ou com fome te demos de comer, quando fizestes a um desses meus pequeninos. E foi isso que Jesus falou que ia cobrar naquele dia. Ele falou assim: olha, eu vou cobrar naquele dia do juízo, eu vou cobrar se você sabia de Gênesis e Apocalipse, todos os capítulos, ou se você ficou tantas horas de jejum, ou se você ficava tantas horas de joelho, não, é isso, né? Eu tive fome, me deste de comer. Então, como isso é importante, né? Isso também é uma missão muito importante dentro da igreja. Bom, voltando aqui em Atos, eles entenderam bem isso. Começaram ali a atender, né, as pessoas necessitadas, só que não dá para todo mundo fazer tudo sozinho. Quando a gente está numa comunidade cristã, não dá para um só fazer tudo sozinho. Não dá para pregar, não dá para arrumar o local onde se reúne, não dá para sair para fazer distribuição de doações, não dá para limpar, não dá para evangelizar, não dá para fazer tudo sozinho. Aqui já deixou um exemplo disso aqui. As tarefas entre o corpo têm que ser distribuídas. A gente tem o dedo polegar, temos o dedo indicador, temos o dedo mindinho. Cada um desses tem um propósito, né? Se você for agarrar com 3 dedos, fica muito mais difícil alguma coisa, ou com um só, e o corpo, cada um, né? E a gente vê mais tarde o apóstolo Paulo, que também a gente vai descobrir aqui essa figura incrível aqui dentro do livro de Atos, que ele fala sobre isso, que na igreja cada membro tem a sua função, ou seja, não tem como uma pessoa abarcar toda a obra de Deus sozinha. Aí então, já começou aqui a mostrar isso, né?
que eles então, os 12 discípulos, né, os 12 apóstolos ali no caso, convocaram a comunidade dos discípulos, dos outros demais discípulos, que eram a igreja, né, que estava ali, e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir as mesas. O que eles quiseram dizer? Naquele momento, urgia que aqueles 12 estivessem pregando da salvação, porque eles fizeram um seminário com Cristo ali durante 3 anos, eles estavam preparadíssimos para pregar o evangelho. Os outros ainda estavam aprendendo. Não é que os outros mais tarde não fossem pregar, porque, né, nós sabemos que dentro do corpo todos pregam, todos falam, e de pregar foi uma ordem para todos. Porém, como os 12 estavam mais bem preparados no momento, eles estavam se cumprindo dessa função que para eles era a principal, né, preparando aqueles outros discípulos para fazerem mais discípulos também ensinar. Porém, eles no momento eram eles que tinham que estar ali, né, eram os primórdios da igreja, eram os momentos primeiros. Jesus tinha acabado de subir aos céus, então eles precisavam de alguém que estivesse servindo as mesas, atendendo às necessidades da comunidade cristã, dos órfãos, das viúvas. E aí eles escolheram 7, escolhi, pois, vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e da sabedoria, os quais se encarregaremos desse serviço. Mas mesmo para servir assim, né, parecia uma coisa, projeto social, né, assistência social, não precisa ser uma pessoa que esteja muito bem preparada? Sim, precisa, olha só, cheios de boa, né, do Espírito Santo, de boa reputação, que, né, tivessem sabedoria. Para tudo, nós temos que estar bem preparados no reino de Deus, né? Tudo é importante. A palavra é importante. Servir ao próximo, nas necessidades dele, é importante. Então, até também para isso é preciso que a gente esteja cheio do Espírito, de sabedoria, até para ter o discernimento, né? Ontem a gente foi num trabalho de assistência social, né? Que o irmãozinho faz isso, ele está assistindo famílias carentes, com doações, né? Com fisioterapia, com nutrição. Quer dizer, olha, ele não pode fazer tudo sozinho, não é ele que faz sozinho. Então, ele tem ali um irmão que é nutricionista, ele tem ali um irmão, uma irmã que é oftalmologista, que faz o exame de vista, ele tem aquele outro ali que é psicólogo, que vai dar assistência psicológica. Ele poderia fazer isso sozinho? Não. E ele tem aqueles que levam as doações. Nós estivemos ali naquele trabalho ontem, vimos como é árdua. Então aquele irmão precisa estar cheio de sabedoria, porque de repente vai vir alguém ali, né, que vai dar mais desperto. Ele tem que estar cheio do Espírito Santo para ver, realmente ele é necessitado, está sendo trazido por Deus, eu vou abençoá-lo, mas também eu vou monitorar se ele também, né, está fazendo a coisa certa, está pegando a doação para isso mesmo. Então, cheio do Espírito Santo e de sabedoria. Aqui era a mesma coisa, né? Começaram a delegar funções diferentes para os discípulos, para que eles pudessem estar fazendo uma obra agradável a Deus, né? Realmente desempenhando o papel de igreja na sociedade. Então, e quanto a nós, nos consagraremos à oração ao ministério da palavra. Esse foi o primeiro, né, a primeira forma de se organizar ali, mas a coisa que aconteceu um pouco diferente, porque Deus faz como Ele quer, né? Então eles separaram quem? Estevão, e a gente vai entender, olha só, né? Estevão foi separado para isso aí, mas olha só o que aconteceu. Como é que Deus também faz como Ele quer, né? Eles tiveram essa sabedoria, não estava errado, fizeram essa organização, essa logística. Estevão, homem cheio de fé, do Espírito Santo. Filipe, que a gente também vai ver mais tarde esse Filipe aqui, o Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante o apóstolo, os apóstolos, e estes orando lhes impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus em Jerusalém, se multiplicava o número dos discípulos e também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Desses 7 que foram escolhidos para estarem assistindo ali aos irmãos, servindo à mesa como diáconos, o nome que se deu foi diácono, né? Esses que participou ali daquele assistência social. Aí o que aconteceu? Um deles, né? O que os discípulos, os apóstolos, falaram, né? A gente vai estar cumprindo a palavra. Mas houve um deles que não ficou somente servindo as viúvas, né? Servindo a mesa, como diácono. Ele começou também a levar a palavra. E de uma forma tão tremenda, cheio de poder. Estevão, esse nome a gente vai marcar, porque esse homem foi o primeiro mártir da igreja cristã.
ele foi o primeiro a realmente, né, os outros foram perseguidos, Pedro e João foram presos, porém o primeiro a morrer ali, né, a ser levado às autoridades e até o final ser castigado por isso, foi o primeiro, né, depois vinham outros, foi esse homem aqui. E justamente ele que tinha sido designado para outra função, né? A função dele era mais leve, não era estar ali batendo de frente, né? Levando a palavra, batendo de frente com aqueles fariseus, saduceus que estavam perseguindo a pregação de Cristo, porque não queriam que Cristo continuasse sendo anunciado, por inveja, por tudo, né? A gente sabe, por não admitirem que eles tinham matado o Filho de Deus. E aí, o que acontece? Justamente esse Estevão aí, que seria simplesmente um diácono, e não simplesmente porque era uma coisa honradíssima, né? Tinha que ser cheio de Espírito Santo, tinha que ter sabedoria, estava fazendo aquilo que Jesus mandou, que era assistir o necessitado. Ele foi mais além, ele continuou, né? E ele também começou a anunciar a palavra. Então, como ele estava tão cheio de graça, né? De misericórdia de Deus, de favor de Deus, de poder, né? Tão aproximado assim de Jesus. E a gente vai ver aqui que ele estava tão aproximado de Jesus que a morte dele, apesar de ter sido triste, né, pra gente na nossa ótica humana, poxa, mas ele foi martirizado, ele foi apedrejado, para ele foi lindo. Ele em particular foi lindo e mostrou como ele estava próximo de Jesus. E grandes sinais ele fazia entre o povo. Só que, né, levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga, chamada dos libertos, dos sireneus, dos alexandrinos, né, sireneus da cidade de Cirene, né, Cireneu, e dos alexandrinos, e da Sicília e da Ásia, e discutiam com Estevão. Então, esses homens aí, os doutores da lei, como sempre, eles não queriam aceitar que a pregação de Estevão a respeito das promessas de Jeová lá no Antigo Testamento estivesse apontando para o Messias, e que esse Messias, né, era justamente Jesus. Estivessem apontando para Cristo, para Jesus, né, que ele era o Cristo. Então, como era isso que a igreja estava anunciando, né? Aquele Jesus que foi morto, crucificado, ressuscitado, esse era o Messias esperado. Então, isso indignava esses doutores da lei. E aí, o que aconteceu? Né? Eles subornaram, aqueles homens subornaram alguns outros para dizer que ouviram de Estevão blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Olha que coisa, né? Que coisa tremenda a perseguição. O que Jesus tinha falado? Vocês vão ser levados, vocês vão ser, né, mentirão contra vós, os caluniarão em meu nome, né, por causa do meu nome, por amor ao meu nome, vos levarão à morte. Esse foi o primeiro a cumprir, né, esse aviso, né, a cumprir essa profecia que Jesus tinha avisado a respeito disso à igreja. E aí o que aconteceu, né? O povo, né, sublevaram o povo, os anciões e os escribas, investindo, o arrebataram. Pegaram, né, com a força ali Estevão, levaram até o Sinédrio, que era aquele grupo, né, das autoridades ali, responsáveis, né, pela autoridade ali da religiosa, que eles julgavam, né, em termos religiosos e até políticos também, ali no meio dos judeus, aqueles doutores da lei que tinham essa incumbência de julgar, tanto politicamente como religiosamente. Então foram levados até ele. E aí o que aconteceu, né? Diante daqueles homens, apresentaram falsas testemunhas que depuseram contra Estevão. Esse homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei. Imagina, né? O que Estevão devia estar falando? Tá vendo esse templo aqui? O templo agora somos nós. Jesus, ele foi o templo, ele tabernaculou entre nós, ele cumpriu todas as profecias, as prerrogativas do Messias que tinham sido anunciadas por tantos profetas. E a gente vê aqui no dia que ele começa aqui a discursar, ele vai lá no Antigo Testamento, pega lá vários homens da fé, né? Ele vai desde Abraão, Isaac, ele fala de Jacó, ele fala de Moisés, ele vai diante dessas autoridades religiosas que ali estariam julgando, né? O julgando ali. E ele não fica com medo, ele começa a apresentar aí mesmo que ele fala, porque ele tinha propriedade naquilo que falava, ele conhecia a lei, né? E conhecia também, né,
dos profetas. Ele era preparado nas escrituras, apesar de ter sido levantado diácono. Ele estava preparado, era cheio do Espírito Santo e Deus o usou. Só que ele pagou um alto preço por isso. Pagou um alto preço e ao mesmo tempo ele teve uma alta bênção, né? E ali diante do Sinédrio, olha o que Jesus já estava preparando. Jesus nunca deixa a gente entrar numa luta tão grande, num desafio tão grande, sem ele estar nos preparando para aquilo. Então, aquilo que a gente vai passar, se a gente está com Deus, ele trabalhou em nós para que a gente pudesse enfrentar aquilo ali. Olha só a fidelidade de Jesus, né? Jesus já estava preparando. Tanto ele preparou Estevão, ele estava tão cheio de graça, que todos que estavam sentados no Sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram seu rosto como se fosse de um anjo. Ou seja, deve ter visto alguma coisa especial, porque era mensageiro, né? Ele era realmente um mensageiro, né? Mas aqui o anjo, eu creio que é no sentido mesmo, assim, de mensageiro celestial, uma coisa diferente. Eles sentiram, eles viram algo diferente em Estevão, só que eles não queriam admitir. Por quê? Porque eles, admitindo a palavra de Estevão, né, eles admitindo o que Estevão estava sendo ali coberto de poder de Deus, eles tinham que admitir que Jesus era o Messias, eles tinham que admitir que eles tinham matado ou esperado o Messias, eles tinham que admitir que eles estavam errados e não queriam descer da sua posição, né, da sua soberba, da sua posição legalista. E aí, o que acontece, né? Então lhe perguntou o sumo sacerdote: porventura, é isto assim? E Estevão respondeu: varões, irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã, e lhes disse: sai da tua terra e da tua parentela e vem para a terra que eu te mostrarei. E ali Estevão, com muita autoridade, muita sabedoria e com conhecimento da Escritura, começou a falar desde Abraão, Isaac e Jacó, e ele foi falando até o momento em que o povo foi cativo no Egito. Ele falou de José, né? Ele falou de todos aqueles patriarcas ali, e sempre apontando para o cumprimento de todo aquele propósito que estaria culminando o quê? No aparecimento de quem? De Cristo Jesus. E aí, como ele chegou lá, eu não vou falar tudo isso aqui agora, a gente vai, né, depois leiam todo esse capítulo aqui, porque é muito importante. Então, aqui está um resumo da Bíblia apontando para Cristo. Estevão fez isso, né? Da Bíblia, que eu digo, da lei dos profetas, né? Do Antigo Testamento. E aí ele chega lá, né? Justamente em Cristo, falando que Jesus era o tabernáculo vivo que estava entre nós, que Jesus era o templo vivo que veio entre nós, o Filho do Altíssimo, né? Olha só o que ele foi mexer, e por isso ele mexeu com a estrutura daqueles homens, né? De uma forma tão grande, né? Tão forte, que eles lhe condenaram à morte. E aí, quando chega lá no versículo 46. Este achou graça diante de Deus e suplicou a faculdade de prover morada para Deus de Jacó, mas foi Salomão que lhe edificou a casa. Entretanto, não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas, como diz o profeta. Pronto, falou contra o templo. Aí sim. Então ele estava certo. Aqueles homens que eles tinham subornado para dizer que Estevão tinha falado contra o Altíssimo, contra o templo, contra o Altíssimo. Quando ele falou que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, mexeram com uma coisa muito forte. Porque a gente sabe que a simbologia do templo para os judeus era muito grande. Mas o que ele quis dizer? Que realmente aquilo ali era uma figura de Cristo. Era o templo humano que viria aqui, né? E Deus em forma de homem, e que habitaria entre nós. Eles não conseguiram entender isso mais uma vez. O Altíssimo não habita em casas feitas por mãos humanas, como diz o profeta. O céu é o meu trono e a terra é o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor? Qual é o lugar do meu repouso? Não foi porventura minha mão que fez todas essas coisas? Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resisti ao Espírito Santo. Assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis? Qual dos profetas de vossos pais não perseguiram? Eles mataram os anteriormente anunciavam a vida do justo.
a vinda do justo, do qual vós agora vos tornaste traidores e assassinos. Ai, vós que recebeste a lei por ministério de anjos e não guardaste. Imagina só. Ele foi mexer numa colmeia dela no vespeiro. Mas ele falou pelo Espírito Santo, porque era isso mesmo que Deus queria falar com aqueles homens legalistas, que eram autoridades religiosas, mas eram autoridades religiosas com visão humana, visão soberba. Eles não conseguiam entender que Deus tinha vindo até eles, que o Filho de Deus tinha vindo até eles. Quando eles ouviram isso, né, que eles foram assassinos do Filho de Deus, eles se enfureceram. Que o templo não era mais aquele, que agora o templo, quem era o templo? Éramos nós, né? Que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, e sim nós, filhos de Deus. Não, eles não entenderam. Ouvindo isso, eles se enfureciam nos seus corações e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus que estava à sua direita. Deus já sabia o que ia acontecer com ele. Ele ia ser apedrejado. Estevão talvez não tivesse dimensão do que ia acontecer nos próximos instantes. Mas olha só o que eu falei. Jesus já estava preparando ele para que ele tivesse a força para aguentar até o final. E olha só o que acontece, né? O que ele viu. Por isso que eu falei, foi a coisa mais triste e a coisa mais feliz da vida dele. Mais triste na nossa ótica humana, e mais feliz porque naquele momento ele viu a glória de Deus, Jesus, que estava à sua direita. E ele disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Imagina, vi Jesus. Estevão teve a maravilha, né, da bênção de ver Jesus ressuscitado. Quantos queriam isso? Mas olha o que lhe custou também, não é fácil. Às vezes a gente quer coisas maravilhosas com Deus, né? Eu quero ver Deus operando na minha vida. Aí quando as coisas começam, o coro começa a cantar, a coisa fica difícil. Mas você quer ver Jesus operando na sua vida de uma forma poderosa? A forma poderosa é a seguinte: é no impossível. Aí tem que ver a situação impossível. Meu Deus, eu estou passando uma situação horrível, impossível. Como é que o Senhor deixa eu passar por isso? Mas o Senhor não falou que queria ver Deus operando de forma impossível na sua vida? Então como é que ele vai operar o impossível se não vier o impossível para você? Que vai te atormentar, né? Porque quando a gente está diante de uma coisa impossível, a gente fica louco. Porque a gente, como é que eu vou fazer agora? Meu Deus, socorro! Sempre foi assim. Foram assim com os discípulos e assim conosco, que somos os discípulos de hoje. Mas Estevão não se importou. Quando ele viu Jesus, ele estava preparado para tudo. Que coisa linda, mas também do tamanho, né, da maravilha que foi, né, ver Jesus ressuscitado. Quem é que viu depois disso? Foi Paulo, né? Saulo. Quando estava perseguindo, mas foi por um outro motivo muito diferente. Mas quem é que viu assim a destra do Pai, essa maravilhosa visão? Nem Pedro viu isso, nem João, que pelo menos está relatado aqui. Não agora, nesse princípio. João vê depois nas revelações que ele teve em Apocalipse, mas isso é mais tarde. Mas agora, nesse momento, eles foram presos, viram anjo, mas eles já tinham visto Jesus ressuscitado à destra do Pai. Quem viu? Estevão, o diácono, o responsável por servir a mesa. E aí, o que acontece? Eles, porém, clamando em voz alta, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele, lançando fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E aqui aparece a figura mais importante, né, agora, né, a partir de agora na igreja, mais importante que eu digo, né, mais importante que as outras, mas mais importante para trazer o evangelho para nós, os gentios, né, porque se não fosse por ele, né, o mundo inteiro não teria sido alcançado, mas sim aquela parte só ali, né, da Judéia, mas ele que se incumbiu em cruzar mares, né, e ir até mais além, até os gentios, de fato, né, sair daquele momento ali, onde quem fosse gentio tinha que estar ali, né, em Jerusalém, tinha que estar ali na Judéia para ser uma igreja, como esses helenistas, mas daqui a pouco Deus vai levantar um outro que não vai estar somente pregando para os gentios que estão ali, junto com o povo hebreu, mas vai ir além dos mares para buscar os gentios lá longe e falar do evangelho lá longe, né, passando além da Judéia, da Samaria, né, indo até os confins da terra. Aí o que acontece?
Voltando aqui, quem estava ali? Um jovem chamado Saulo. A gente vai marcar esse Saulo aqui, porque esse Saulo vai ser importante para nós. E apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em voz alta: Senhor, não lhes impute este pecado com estas palavras. Engraçado, não diz aqui morreu. Adormeceu. Que coisa interessante, né? Isso quer dizer que ele estava dormindo no Senhor. Ele não parou de existir. Ele estava adormecido. Ele adormeceu ali. Seu corpo foi ao pó, né? Eles destruíram o corpo dele. E se cumpriu ali o que Jesus falou, né? Serão mortos por amor ao meu nome. Então ele teve a visão linda e ao mesmo tempo a dor. Eu acredito que Estevão naquele momento ele nem sentiu a dor das pedras batendo no seu corpo. Embora destruiu o seu corpo, ele estava tão impactado pela visão de Cristo, que era tão linda, ele filho de Deus, ele estava tão maravilhado. Não, eu estou realmente fazendo aquilo que ele quer. Ele está ali olhando para mim, que ele não deve nem ter se importado com as pedras lá. O sangue estava jorrando, a pedra batendo, pedra aqui, pedra ali. Para quem estava de fora, aquilo era uma visão horrível, era um terror, era uma coisa terrível, era aterrorizante. Mas para ele era uma coisa maravilhosa. Ele estava vendo a melhor coisa da vida dele. E ali ele adormeceu. Então a gente vai parar aqui hoje, né? A gente vai parar nessa palavra aqui, dando continuidade a esse estudo do livro de Atos, né? E teve um jovem lá que pegou ali, deixaram as vestes, né? Os que estavam ali, as falsas testemunhas, né? Os que estavam apedrejando, deixaram as vestes perto de um homem que estava ali, que vendo aquilo tudo, consentiu tudo isso, só olhando ali, e que mais tarde essa cena iria fazer uma revolução na cabeça desse homem que a princípio consentiu em tudo isso, que tudo isso acontecesse. E até achou justo, tá lá, blasfemou, ele falou que Jesus que esse Cristo aí era o Messias. Ela falou, olha só, ainda disse que nós assassinamos o Filho de Deus, que esse templo aqui não é onde Deus habita, o nosso templo. Esse homem merecia isso, ele só ficou ali olhando, né? E não fez nada. Porém, Deus tinha até um propósito daquele homem estar olhando aquilo ali e não fazer nada, né? Aquele homem chamado Saulo, que a gente vai fazer, que ele podia ter feito alguma coisa e nada fez para impedir aquilo ali. E para terminar aqui, ajoelhando-se, que lindo, ele morreu de joelho, né? Ele morreu de joelho, adorando. Ele pediu, o que ele falou, Estevão? Ele fez igual Jesus. Era Jesus ali olhando para ele e lembrou: foi isso que meu mestre fez? Foi isso que o senhor fez? Eu estou te vendo aí. O que o senhor fez? Falou assim: não leve em conta o que eles estão fazendo, Senhor, porque eles não sabem o que fazem. Foi isso que o senhor falou, eu vou falar também. Pai, não lhes impute este pecado. A mesma coisa que Jesus falou. Né? E com essas palavras adormeceu e Saulo consentia na sua morte. A gente terminou aqui o capítulo 7. Então, só para fechar aqui, né? A gente às vezes reclama tanto e a gente passa por realmente coisas muito difíceis. E o mundo está correndo de uma forma que ele está se dirigindo assim para situações muito complicadas e que a gente vai ter que estar muito bem preparado para lidar com elas. De todas as formas, tanto espiritualmente como materialmente, como emocionalmente, psicologicamente, tudo. E até mesmo para entender o panorama que está ao nosso redor. Mas Deus, ele não deixa nada acontecer sem antes nos preparar. Ele está nos preparando, como ele preparou a Estevão, né? Para que a gente possa estar sempre olhando para Cristo, aquele que está à direita do Pai, né? E o que aconteceu? Estevão adormeceu, mas ele foi para ao lado daquele que ele contemplava ali. Ele já sabia qual era o destino dele. Que maravilha, né? Porque ele adormeceu de uma forma horrorosa para nós, né? Olhando assim pelos olhos da carne, mas de uma forma tão linda, porque ele foi sabendo para onde ele estava indo, com quem ele ia estar na eternidade, né? Fechou os olhos sabendo como é que ele ia estar, né? E a gente às vezes aqui fica desesperado com situações tão meu Deus, e agora? A gente nem está sendo
nada, a gente só está sendo um pouquinho, né, desafiado aí, mas que a gente possa guardar isso, né? Que a gente possa sempre olhar e ver Jesus à direita do Pai. É claro, não se compara a situação ali nenhuma, ninguém aqui vai comparar essa situação com a de Estevão, mas assim, nas coisas que vierem, sempre olhando Jesus à direita do Pai. A Ele está comigo, a Ele que está comigo, a Ele que está comigo, a Ele que está comigo. Então, se Ele está comigo, não tem como eu falhar, né? Não tem como eu me perder, né? A não ser que eu queira. Amém? Que Deus abençoe. Eu vou passar a palavra para o pastor Marcelo para a gente